Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do ciclo do carbono e a gente vai ver as alterações que são promovidas nesse ciclo por causa da ação do homem no planeta e qual que é a importância e onde se localiza o técnico em agropecuária dentro desse contexto. Porque, em primeiro lugar, por que a gente fala a respeito de ciclo? Como nós já tínhamos discutido anteriormente, os elementos que existem no nosso planeta, os elementos minerais que fazem parte do nosso planeta, todos eles estão aqui dentro do nosso planeta desde o momento da criação do planeta. Então não existe chegada de novos elementos no nosso planeta, né? Minerais, nutrientes, nada disso chega novo do espaço para o nosso planeta. O que temos hoje de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, tudo isso é a mesma concentração que existe basicamente desde o início do nosso planeta, tá? Da história de vida do nosso planeta. Então não vem material de fora. Sendo assim, todos esses elementos eles são fundamentais para sustentarem a vida. Então, é necessário que esses elementos estejam sempre à disposição para que eles possam ser obtidos por organismos vivos que vão, no caso das plantas, pegar esses elementos no ar e no solo e na água. No caso de bactérias também, por exemplo, no solo, na água. E no caso dos animais, esses nutrientes eles já vêm a partir de outros organismos que eles consomem, plantas e outros animais que esses animais possam consumir, como por exemplo no nosso caso. A gente vai comer carne de boi, vai comer carne de porco, carne de frango, onde nós já temos os nutrientes todos no corpo desses animais, na carne desses animais, nós vamos obter esses nutrientes lá da carne desses animais. Nós não vamos obter esses nutrientes do solo, por exemplo, tá? De forma direta, como as plantas fazem. Então é necessário que todos esses elementos estejam disponíveis para que as plantas possam obter, para que os animais possam obter. Então, como quando a gente come esse alimento, ele se torna indisponível no ambiente, é necessário que esse alimento, esse nutriente, ele retorne para o ambiente de uma forma ou de outra. E é por isso que esses nutrientes, eles vão sempre na forma de um ciclo. A existência deles se dá sempre como um ciclo. Uma hora está num depósito, como por exemplo a atmosfera ou os oceanos, em outro momento está dentro do corpo de um ser vivo, em outro momento volta para a natureza, no oceano ou no ar, tá? Ou no solo. Então é por isso que é necessário que haja sempre essa reciclagem dos nutrientes para que eles possam estar sempre à disposição dos novos seres vivos que vão surgindo, porque o número de nutrientes que nós temos no nosso planeta é fixo desde o início do planeta, ok? Dentro desse contexto, a gente tem o ciclo do carbono. Tá? O carbono é um dos principais elementos que faz parte dos seres vivos. Todo ser vivo tem moléculas de carbono na sua estrutura. Então, o carbono ele é fundamental para estabelecer a vida. Plantas, animais, fungos, bactérias, todos terão elementos formados a partir do carbono, né? Carboidratos, proteínas, gorduras, todas essas moléculas, os ácidos, né, DNA, todos esses elementos vão ser formados a partir de moléculas que são muito ricas em carbono na sua estrutura. Então é por isso que é necessária uma grande quantidade de carbono na natureza para que esteja disponível para a formação das moléculas orgânicas. Tá? Então, o principal local onde se encontra o carbono é na nossa atmosfera e também, especialmente, nos oceanos e nos depósitos chamados combustíveis fósseis, que integram petróleo e gás natural. Tá? Essa é uma informação importante. Tá? Antes de surgir a indústria na história da humanidade, o ciclo do carbono, que fazia com que ora o carbono estivesse no corpo de um animal, de uma planta, ora o carbono estivesse fazendo parte da atmosfera, ora o carbono estivesse nos oceanos, esse ciclo do carbono, de movimento do carbono dentro do planeta, ele era bastante estável e equilibrado. Então, não havia grandes modificações. Depois que o homem promoveu o processo de industrialização e se iniciou, né, a construção de indústrias, né, a construção de carros, né, e o estilo de vida virou um estilo de vida industrializado,
o ser humano começou a desequilibrar esse ciclo. Por quê? Começou a haver um aumento na quantidade de carbono que é enviado para a atmosfera em comparação com aquilo que é fixado, por exemplo, pelas plantas no processo de fotossíntese ou que é absorvido pelos oceanos. Então, a gente começou a ter lá do fundo do solo, lá do fundo dos oceanos, de onde se retira o petróleo, e o petróleo é um enorme armazenamento de carbono na sua estrutura, o ser humano começou a tirar todo aquele carbono que estava na forma de petróleo lá do fundo do solo e queimar esse petróleo, liberando todo esse carbono para a atmosfera. Um carbono que já estava completamente sedimentado no fundo do solo. De repente isso é extraído, queimado e mandado novamente para a atmosfera. E aí nós começamos a desequilibrar o ciclo do carbono, porque a gente começa a tirar carbono do solo e lançar em quantidades muito grandes para a atmosfera, que as plantas não conseguem fixar e nem os oceanos, e aí começa a acumular carbono na atmosfera. Isso associado ao desmatamento e às queimadas de grandes florestas. Quando a gente queima uma árvore, a gente está liberando todo o carbono que está no corpo daquela árvore para a atmosfera também, aumentando a quantidade de carbono na atmosfera e aí desequilibrando o ciclo. Tá? Então toda essa atividade do homem, de indústria, utilização de transporte, né, com carros que utilizam gasolina, diesel, que são combustíveis fósseis, mais as queimadas para abrir pastagens, mais o próprio processo de agropecuária, desequilibraram o ciclo do carbono no nosso planeta. Como que se dá esse ciclo? Nós temos basicamente aqui, ó, dentro da atmosfera e também nos oceanos, nós vamos ter grande quantidade de gás carbônico, o CO2, ou o dióxido de carbono. Esse gás carbônico na atmosfera, ele vai ser utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese. As plantas usam o CO2 para fazer as suas moléculas de carboidrato e poderem crescer. Sem esse CO2, as plantas não conseguem sobreviver e nem crescer. Então ele é fundamental para que haja o processo de fotossíntese e as plantas possam crescer e servir de alimento e formar as florestas, né? E produzirem oxigênio também para o nosso planeta. Tá? Então a assimilação do carbono se dá somente nesse processo aqui, ó, de fotossíntese. Agora, a emissão do dióxido de carbono, né, ou gás carbônico, para a atmosfera, ela se dá através da respiração, e essa respiração aqui pode ser de animais, pode ser a respiração das próprias plantas, tá? Combustão de quê? Carvão, combustão de gás natural, combustão de combustíveis fósseis como gasolina, todos provenientes do petróleo, tá? Todos esses elementos vão promover a emissão de gás carbônico para a atmosfera. Respiração das plantas, dos animais, resíduos de fezes dos animais também vão promover a entrada de carbono na atmosfera, assim como também o processo de queimada de árvores, de florestas. Tudo isso promove o aumento da emissão de gás carbônico. Então, são muitos processos que o homem faz que vão fazer com que aumente a quantidade de gás carbônico na atmosfera, de forma que as plantas sozinhas não consigam assimilar todo esse gás carbônico e aí o gás carbônico vai começar a aumentar a sua concentração na atmosfera. Bom, qual que é o efeito disso? Aquele efeito que nós discutimos em aula, o efeito estufa. O Sol manda energia para o nosso planeta e atravessa essa camada que a gente tem aqui, formada por esses gases que provocam o chamado efeito estufa. Então o Sol manda essa energia, esse calor, parte dessa energia e desse calor bate na superfície da Terra, reflete e volta para o espaço. Só que, como existe essa manta de gases de efeito estufa cobrindo a Terra, parte desse calor que seria jogado de volta para o espaço bate nessa cobertura aqui e é refletida novamente para dentro do planeta, prendendo calor dentro do planeta, tá? Nós já havíamos discutido a importância deste fenômeno aqui para o nosso planeta, porque é graças ao efeito estufa que o planeta é mantido com uma temperatura agradável, constante, tá? Que é uma temperatura que, na maior parte do planeta, permite com que a água se encontre em estado líquido, ou seja, acima de 0 grau, tá? Celsius. Isso faz com que a água esteja em estado líquido e possa ser usada por todos os seres vivos. A água é fundamental para manter a vida, tá? Sem água não se conhece vida.
Mas então, se o efeito estufa é benéfico, qual que é o problema da gente estar emitindo gás carbônico para a atmosfera e se o efeito disso é manter o calor dentro do planeta e fazer com que haja vida no planeta? Bom, o problema disso é isso aqui, ó, esse gráfico que mostra pra gente, ó. Essa linha aqui desenhada é a alteração da quantidade de gás carbônico na nossa atmosfera ao longo dos últimos milhares de anos. Aqui a gente tem, ó, 800 mil anos atrás, muito tempo, né? Então aqui, ó, a gente vê que o gás carbônico ele aumenta, diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui ao longo da nossa existência. Quando o homem aparece na Terra e começa aqui no final o processo de industrialização, a gente vai perceber que a quantidade de dióxido de carbono começa só a subir, e a subir muito acima de qualquer outro nível registrado anteriormente. Qual que é o problema disso? Como tudo na vida, né, existe uma medida para que as coisas existam. Então, a quantidade de gás carbônico na atmosfera que promove uma temperatura agradável no planeta, que faz com que o planeta funcione corretamente, mantendo a temperatura da água, né, mantendo a temperatura do planeta estável com a água líquida, é uma concentração X. Nós, hoje em dia, estamos emitindo gás carbônico para a atmosfera em uma concentração muito maior do que esse X necessário para tornar o planeta um lugar habitável. E isso vai fazer com que o planeta aqueça demais. E o planeta aquecendo demais começa a perturbar o clima. E aí o clima começa a ficar instável. E aí é que surgem as mudanças climáticas, onde eventos climáticos extremos como chuvas muito fortes, granizos, secas, inundações, furacões, queimadas vão se tornar cada vez mais frequentes no nosso planeta. Tá? E qual que é o papel do técnico em agropecuária nisso tudo? Dentro de um contexto onde o clima vai estar muito mais severo, onde a gente vai ter queimadas, chuvas muito fortes, granizos, secas, né, falta d'água, tudo isso acontecendo no nosso planeta, qual que é o papel do técnico em agropecuária? Fundamental, porque o técnico em agropecuária estará envolvido na produção dos alimentos. Como produzir alimentos em um ambiente que vai ficar cada vez mais difícil de se produzir alimentos, onde cada vez mais vão ocorrer tragédias climáticas, eventos extremos, chuvas, furacões, tornados, secas. Esse é o papel e o grande desafio do técnico em agropecuária. Agora, lá na sala, na tua sala, foi postado um material especial que fala algumas soluções que estão sendo planejadas para poder enfrentar as mudanças climáticas e produzir alimento no nosso planeta com menos impacto ao ambiente. Vou pedir para tu ir lá dar uma olhadinha naquele material para aumentar os teus conhecimentos, ok?